Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, mais especificamente sobre os geradores elétricos. Apesar do nome ser gerador, esse aparelho não gera nada. Ele vai ser, na verdade, um transformador de energia. Ele vai pegar uma fonte de energia qualquer e transformar em energia elétrica. Alguns exemplos de geradores, então. Uma usina hidrelétrica, ela vai pegar a energia mecânica armazenada na água, que está no alto da barragem. Essa energia vai sofrer uma série de transformações ao longo da descida, então ela vai passar de potencial gravitacional para cinética. Essa energia cinética vai girar a turbina e através de um processo eletromagnético a gente vai ter geração de eletricidade. A bateria do seu celular é um gerador elétrico. Ela vai pegar a energia química armazenada e vai transformar em energia elétrica que o seu aparelho usa para funcionar. Então a gente pode ter vários exemplos de geradores que vão fazer esse tipo de transformação. Um gerador, então, ele vai ser representado por um polo pequeno, um terminalzinho pequenininho, será o nosso polo negativo, e por um terminal maior, que é o nosso polo positivo. Ah, professor, é igual a pilha que eu tenho em casa. Exatamente, a pilha que você tem na sua casa, a bateria de um automóvel, é um gerador, vai ter um polo mais e um polo menos. Para esse gerador funcionar, ele vai ter que ser conectado em alguma coisa, fornecendo então para o circuito uma diferença de potencial, uma voltagem aqui, uma tensão útil, uma tensão elétrica para que alguém pegue essa diferença de potencial e utilize para o aparelho do celular funcionar, para o motor de partida do seu carro, fazer o carro pegar. Nesse processo, uma corrente elétrica vai chegar pelo polo negativo e vai sair pelo polo positivo. É importante que você guarde o sentido. Num gerador, a corrente chega no polo menos e sai no polo mais. Será que toda a energia que estava armazenada na forma química no seu celular vai conseguir ser transformada em energia elétrica? É óbvio que não. Se você já conversou durante um tempo muito grande no celular, você vai perceber que a bateria esquenta. Esse não é um plano da sua operadora para fazer você desligar o telefone depois de um tempo de ligação. Isso é uma demanda de resistência interna do seu aparelho que vai pegar uma parte da energia química e transformar em calor. Ah, professor, então não dá para tirar essa resistência interna para que não esquente a minha orelha quando eu falo muito com a minha amiga no celular? Olha, não vai ter jeito. Isso está intrínseco ao processo. Ele é inevitável. Uma parte da energia vai ser perdida na resistência interna. Ela não foi colocada lá. Ela é inerente ao processo. Então, a tensão que vai ser produzida de eletricidade é igual à força eletromotriz. É aquilo que o gerador deveria produzir para você, caso ele tivesse um rendimento de 100%, se ele conseguisse pegar toda a energia elétrica, descontando-se a perda de voltagem interna na resistência. Então, menos R vezes I, que é a forma que a gente calcula a perda de tensão para um resistor. Então, aquilo que vai ser fornecido de corrente elétrica é o que ele deveria produzir, menos a perda na resistência interna. Se você olhar para essa expressão, ela é uma expressão de primeiro grau, com menos R vezes I. É um gráfico decrescente, é uma reta, um gráfico de U por I decrescente. Essa expressão a gente chama de curva característica. Quanto mais você puxa a corrente de um gerador, menor vai ser a energia elétrica fornecida. Por quê? Porque há um aumento na perda da resistência interna. A gente vai ter um exemplo disso nesse gráfico. Então imaginemos que uma curva característica de determinado resistor começa no 12 e vai chegar aqui no 6. O valor desse 12 corresponde à própria força eletromotriz E. Por que vale a força eletromotriz? Nesse ponto, meu I é zero. E qualquer R vezes zero dá zero, o U é igual a E. Ah, professor, então essa é a maior tensão que esse cara pode fornecer? Sim. E esse ponto é bom? Não. Porque essa tensão aqui, ela só é fornecida quando você tem esse equipamento dando zero de corrente elétrica. Qual é a condição em que isso acontece? Vai ser eu pegar um voltímetro e colocar nos terminais desse gerador. Eu não estou tendo passagem de corrente sobre ele, ele não está alimentando nenhum circuito. À medida que a corrente vai aumentando, a gente vai tendo uma demanda maior pela corrente, a voltagem vai reduzindo. A maior corrente possível é chamada de ICC, é a corrente de curto-circuito. Isso acontece quando você coloca um fio sem resistência entre o polo mais e o polo menos do seu gerador. Não faça isso na sua casa, mas é o equivalente a você pegar um fio e conectar o polo positivo e negativo da bateria do carro. Vai sair uma faísca, vai dar um estalo, porque a corrente ali vai ser muito grande, você vai ter uma geração de calor por efeito Joule. O nosso ICC, ele corresponde à razão.
entre a força eletromotriz e a resistência interna. Olha, esse ponto seria onde o U é zero. Então, o meu R vezes I é igual a E, porque o U vai ser zero. A máxima corrente é E sobre R. Para esse circuito, a gente consegue determinar, então, para esse aparelho, qual seria a força eletromotriz. O I vai ser 6, o E é 12 e a gente quer conhecer a resistência interna. O R vai ser igual a 12 sobre 6. A resistência interna desse aparelho é de 2 ohms. O que essa curva característica então indica para nós? Esse gerador pode fornecer um máximo de 12 volts, um máximo de 6 amperes, tem uma resistência de 2. A corrente efetiva depende de quem este aparelho estará alimentando. É isso aí e bons estudos.